Estamos aqui diretamente da 20ª edição do CEO Conference, que é o maior evento voltado para CEOs na América Latina e organizado pelo BTG Pactual. Eu estou recebendo agora para um bate-papo o Pedro Chemon, da Leblon Equities. Tudo bem, Pedro? Tudo bem, André. Beleza. Prazer aqui você poder dedicar seu tempo aqui para a gente bater um papo. Obrigado, prazer, viu? Obrigado. Bom, Pedro, eu gostaria que primeiro você falasse um pouquinho para as pessoas que acompanham a gente, um pouco da Leblon. Como é que é a história da Asset, tempo de mercado, enfim, fala um pouquinho sobre vocês. Bom, a Leblon ela foi fundada em 2008, em setembro de 2008, ali nas vésperas da grande crise do subprime americano, por um grupo de pessoas que veio da IP, onde eu era o gestor. A IP foi a primeira gestora independente no Brasil, fundada em 1988. Eu e meu sócio Pedro Rude viemos e nos juntamos com o Marcelo Mesquita e com o Bruno Pereira, que estavam na época no chamado UBS Pactual, que depois veio se tornar BTG Pactual. E o nosso propósito foi montar uma gestora 100% focada em ações e 100% focada no Brasil. Quer dizer, a gente acredita que esse é um mercado bastante competitivo e a maneira de você criar algum diferencial, né, para essa competição tão qualificada é sendo focado, montando um time bastante experiente e fazendo alguma coisa diferente do que todos os outros fazem, né? Então, foco em Brasil, foco em empresas, experiência na medida em que a gente montou uma partnership que foi capaz, ao longo do tempo, de atrair gente muito experiente, né? Então, além dos 4 sócios fundadores que estão juntos aí há mais de 10 anos, quer dizer, hoje o portfólio dos fundos é gerido por 4 gestores, eu, Marcelo Mesquita, Marcelo Aguiar e Bruno Pereira, e cada um de nós tem mais de 20 anos de experiência fazendo análise de empresas e gestão de ações no Brasil. Acho que isso é um diferencial também importante, a experiência desse time. E para complementar, quer dizer, a gente tenta ser um acionista bastante participativo nas empresas onde a gente investe. Isso significa que, eventualmente, a gente vai para o conselho de administração de uma investida do fundo, vai para o conselho consultivo, conselho fiscal. Quer dizer, tudo isso com o intuito de conhecer bem os negócios, entender os setores, saber quem são as pessoas que estão por trás dos negócios. Acho que isso é muito importante. E a gente acredita que isso acaba gerando um diferencial de conhecimento quando a gente compara com um investidor que só lê os DREs da empresa e conversa com os RIs. Então a gente acha que isso é um diferencial de conhecimento importante. Foi assim que a gente montou o negócio e há mais de 10 anos a gente segue nessa linha. Legal. Eu tenho conversado aqui no evento com vários gestores e acompanhado também os painéis sempre que possível aqui, né? E assim, uma coisa que, que se repete é o otimismo com o Brasil, com esse momento que a gente está vivendo. Bom, já que vocês são especialistas em Brasil, eu queria entender o seguinte: se você compartilha, não achei ninguém que não compartilhasse ainda desse otimismo. E se você compartilha, como que isso tem interferido na tomada de decisão do fundo, se é que tem? Então, gostaria que você falasse sobre isso. A gente também está bastante otimista quando olha para um prazo mais longo. Vamos colocar os próximos 3, 5 anos, o que a gente pode esperar de comportamento para a economia, mas principalmente de resultado para as empresas. Perfeito. Né? Você tem muito caso de empresas que performam muito bem, independentemente do comportamento da economia. Eu gosto sempre de citar Lojas Renner, que é uma posição importante do fundo, contribuiu significativamente para a nossa performance nos últimos 10 anos e fez parte do nosso portfólio ao longo dos últimos 10 anos. Se há 10 anos atrás... Há 10 anos? Há 10 anos. Então, se há 10 anos atrás alguém me dissesse que nos 10 anos seguintes o PIB brasileiro cresceria 1% ao ano, que a gente teria uma inflação acumulada de mais de 100%, né, um impeachment de um presidente, todas as crises que houveram, né, a renda do consumidor crescendo praticamente nada em termos per capita ao longo desses 10 anos, talvez eu tivesse me desanimado a investir no varejista. Teria sido um erro, porque Lojas Renner cresceu receita 15% ao ano nesse período, cresceu lucro mais de 20% ao ano. Então, os muito bons, eles vão bem independentemente do cenário. Então, a gente sempre tenta privilegiar empresas muito boas para uma parcela do portfólio, que hoje está em torno ali de 40%. Mas voltando à visão, quer dizer, o nosso otimismo ele vem do fato do país estar saindo da maior recessão dessa história. O nosso PIB aí no período 2013-2016 contraiu aproximadamente 8%, a produção industrial caiu 15% nesse período. A inflação acumulada de 2011 até 2016 foi de 60%. E a taxa de juro média, até 2 anos atrás, estava ali em torno de 14% a Selic, mais 6% de spread para as empresas pequenas e médias. Então, o custo financeiro era 20%. Imagina
o que a combinação dessas variáveis fez com o resultado das empresas, né? PIB caindo, faturamento caindo. Inflação de 60%, custos e despesas pressionadas. Selic de 14% mais spread de 6%, despesa financeira elevadíssima. Então, a margem de lucro dos negócios brasileiros hoje está super deprimida. A gente acredita que talvez estejam a 1/3 do potencial quando a economia voltar ao normal, né? Sobre esse lucro deprimido, você aplica um múltiplo hoje de negociação, que é o PL, né, o preço-lucro, que é um pouquinho acima da média histórica dos últimos 10 anos do Bovespa. E a gente acha isso muito barato. Primeiro, porque o lucro é deprimido, como eu falei. E segundo, que nos últimos 10 anos o crescimento do país foi pífio, o juro médio foi 11% ao ano, né? Então, o múltiplo hoje, assumindo que a gente vai ter um juro menor para frente, um crescimento maior, o múltiplo justo deveria ser maior. Então, o múltiplo, na sua visão, está deturpado. Está deturpado. O múltiplo ele tem que ser maior se a gente acredita que os 10 anos vão ser melhores do que os últimos 10, né? E, além disso, o índice Bovespa hoje é um índice de qualidade melhor do que ele era lá atrás, né? Houve uma mudança de metodologia ali em 2015. O índice ele privilegiava apenas a liquidez das ações, né? Hoje ele é mais baseado no market cap, no free float, o que tende a melhorar a qualidade média das empresas do índice. Então, seria mais um fator que faria com que fosse justo ele negociar um pouquinho acima. Então, a visão é otimista, basicamente, em função dessa percepção que os lucros das empresas podem crescer ali talvez umas 3 vezes nos próximos 5 anos e que o múltiplo ele pode ser um pouco maior do que ele é hoje. Dito isso, a carteira ela é toda montada bottom-up. Então, a gente vai olhar empresa por empresa. Eu dei o exemplo de Renner. Então, do micro para o macro. Encontrar as oportunidades dentro da gestão, dentro da empresa mesmo, dentro do business ali. Em grandes números, quer dizer, hoje a nossa carteira está dividida em 3 grupos de empresas, né? 40% da carteira investida nos vencedores setoriais, aquelas empresas que a gente acredita que, independentemente da performance da economia como um todo, elas vão muito bem. E elas irão muito bem porque elas são as melhores do setor e esses setores são fragmentados. Então, a loja Renner continua sendo uma posição importante. É uma empresa que, embora líder no setor de vestuário, tem menos de 10% de market share no Brasil. Então, mesmo que o setor não cresça, ela pode ter 20%, 25% de market share. Então, ela tem uma dinâmica própria de crescimento. E no setor de educação, a gente tem Croton, a gente também tem B3, que é um monopolista no trading aí no Brasil. A gente tem Suzano no setor de celulose e CCR em concessões. Então, nesse grupo de 40% ali de, diria, vencedores setoriais. Depois a gente tem um grupo de empresas que tem muita alavancagem operacional ou financeira. São aquelas empresas que sofreram muito com queda de PIB, hoje operam ali a 60%, 70% de utilização de capacidade. E quando a economia retomar, essas empresas vão crescer muito sem precisar fazer investimento. Ganho marginal. Ganho marginal. A capacidade está lá, quer dizer, as plantas da Gerdau estão lá, as máquinas estão lá, não precisa comprar máquina nova, fazer planta nova. É só produzir. É só a demanda voltar, exatamente. E esse dinheiro ele vem todo sob a forma de geração de caixa para o acionista, né? Porque você não tem necessidade de investimento. E tem uma terceira parcela que se tornou relevante depois de 2016, que são as empresas estatais. Então, o nosso fundo começou ali em 2008, um período, como eu falei, difícil para a Bolsa. Para você ter uma ideia, de 2008 a 2019, quase 11 anos, a Bolsa subiu 97%, isso dá 7,5% ao ano. O fundo valorizou mais de 360% e superou o Ibovespa em 9 desses 10 anos, né? E até 2016, a gente nunca tinha tido empresa estatal na carteira, em função da maneira como os negócios eram orientados ali até 2016. Quando houve a mudança de governo... Era praticamente um jogo, né? Você tem empresa estatal porque é muita interferência que não tem nada a ver com business. Exatamente. Né? Era interferência política para utilizar essas empresas mais como agências do governo, visando diminuir o preço de energia elétrica, diminuir a volatilidade de combustível, expandir crédito. Era uma agenda de governo que não maximiza o resultado dessas empresas. Quando você muda a orientação desses negócios, como aconteceu em 2016, o potencial é muito relevante. Então, a gente tem hoje Petrobras, Banco do Brasil e ações ordinárias de CEMIG no portfólio, que juntas representam um pouquinho mais de 20%. Então, é assim que o fundo está construído hoje, quer dizer, você tem temas bem específicos, o foco é no fundamento das empresas. A gente olha o macro muito mais para ter uma ideia de a que riscos que essas empresas estão expostas e, de maneira consolidada, a que riscos o portfólio está exposto. Então, se eu monto, como eu falei, de baixo para cima e no final percebo, opa, tem muita exportadora na minha carteira, eu não quero e não estou confortável em estar tão exposto assim ao risco câmbio. Então, algum ajuste vai ser feito. Mas é sempre como ferramenta de controle de risco e não como... As ideias surgem de baixo.
as ideias surgem de baixo e o controle de risco ele vem de cima. Né? Legal, entendi. E você mencionou aí essa questão, né, de olhar muito a empresa, olhar as empresas especificamente, os resultados e os exemplos que você deu. E aí a gente está aqui no meio de um evento que tem como um dos propósitos você colocar no mesmo ambiente o mercado financeiro, os tomadores de decisão do mercado financeiro e a economia real, que é disso que a gente está falando, economia real. Né? Então eu gostaria de saber o seguinte, o quão para vocês é importante essa relação e se isso contribui para esse convívio com as empresas investidas ou que estejam no radar de vocês. Não, é fundamental. Eu adoro eventos como esse, quer dizer, a nossa equipe de gestão hoje é formada por 8 pessoas, né? Os 4 gestores que eu mencionei, que são analistas também, e mais 4 analistas que ajudam. Está todo mundo aqui. Então, nesses 2 dias ali, o somatório de empresas que nós interagimos foi entre 25 e 30, em 2 dias. Então, é fundamental. Acho que o nível das pessoas das empresas que vêm no evento é fantástico. Então, é um ganho de escala brutal. Você passar 2 dias em São Paulo e visitar 30 empresas, você não consegue sozinho. É verdade. Então, muito bom. Pedro, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente, foi um prazer receber aqui, acho que as informações foram muito úteis também para o pessoal conhecer a gestora, conhecer um pouquinho da filosofia de gestão. Muito obrigado mesmo, valeu. Obrigado, valeu André. Pessoal, então é isso, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal do BTG Pactual Digital para receber as notificações novamente dos novos vídeos que nós vamos postar aqui no canal, beleza? Valeu!